orando por ele, também orando pelas crianças, escola dominical, juventude. Senhor Jesus, queremos a tua bênção sobre a escola dominical, sobre o que elas estão aprendendo. Mas, Pai, vê aquelas crianças pedindo oração, depois do culto de oração. Elas estão aprendendo alguma coisa, Pai, especial para as suas vidas. Em nome de Jesus, em vez de estar no seu braço, a defesa daquilo que é seu, que esteja em você, ó Pai. E que as nossas crianças sejam abençoadas, que os professores sejam ungidos. Unge também o nosso evangelista Rodrigo, para que tudo aquilo que sai dos seus lábios seja aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos até meio-dia, gente, fique tranquilo aí, tá? Porque a gente está dando a palavra aqui mais tarde, então pode ficar tranquilo, tá bom? Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Alunos da escola dominical, pode sair devagarinho, enquanto a igreja, se puder, abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Eu gosto de ouvir as Bíblias se abrindo, as folhas, o barulho de folha. E quem não tiver Bíblia pode abrir o celular. Josué, capítulo 1. E eu rapidamente vou ler do 1, versículo 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates. Toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor Jesus, nesse instante, Pai, gostaria de clamar e pedir ao Teu Espírito Santo. É o Senhor quem traz a palavra, é o Senhor quem dá a palavra, e é o Senhor quem capacita. Por isso diminui esse homem que aqui está, Senhor, que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja viva e eficaz. Assim como o Senhor Jesus, o Senhor trouxe cada um que aqui está, que eles possam sair nutridos da Tua palavra, que o poder do Teu Espírito Santo de Deus venha fazer a diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Fecha, Senhor Jesus, todo o portal do inferno. E que em nome de Jesus, Pai, repreende e expulsa toda a obra satânica das pessoas não poderem ouvir ou entenderem errado a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, que semana foi essa? Eu não sei para vocês, mas eu tive uma semana difícil. Bastante luta, dificuldade. E eu insistia em ficar olhando para o problema. Deixava Deus de lado. E eu olhava para o problema e me preocupava com o problema, porque o problema era sério. Mas no início da semana, o Espírito Santo falou no meu coração e falou: até quando você vai olhar para o problema, vai ficar angustiado e não vai resolver? Vá orar,
fala comigo. Então, eu me debrucei, assim como a Priscila falou aqui. Parecia que a gente tinha combinado, mas não combinamos. Me debrucei na palavra e abri a palavra de Josué. Livro de Josué. Que livro forte. Que livro poderoso. E nesse versículo que eu li, de 1 a 9, eu pude separar a palavra de hoje com 7 tópicos que o Espírito Santo me falou. Mas a pergunta primeiramente veio: como uma palavra escrita há milhares de anos pode fazer a diferença na minha vida, na tua vida, nos dias de hoje? E o Espírito Santo mandou abrir a palavra lá no livro de Hebreus 4:12, que diz assim: a palavra, ela é viva e eficaz, e ela corta como uma faca de 2 gumes, a alma e o espírito. Então, o primeiro tópico que eu separei é que Deus fala. Aqueles que estão dispostos a ouvir, Ele vai falar. Mas quantas vezes a gente é mais tagarela do que Deus? Eu lembro que meu pai uma vez me falou, eu estava discutindo com ele, e ele só me ouvia, e meu pai me falou assim, olhando sério, ele falou: se você se levantou para falar, agora se sente para ouvir. Às vezes nós, seres humanos, só queremos falar, pedir. E quantas vezes a gente está disposto a ouvir a palavra de Deus? Josué teve intimidade com Deus. Josué teve o discernimento de poder ouvir a voz do Senhor. E quanto tempo nós gastamos com Deus? O segundo tópico é palavra de ânimo e de promessa. Muito provavelmente, Josué, ele estava triste pela morte de Moisés. Porém, se a gente vê lá nos livros de Números e Deuteronômios, que antecedem a palavra de Josué, vai haver promessas de Deus a Moisés, de que Josué iria ser seu sucessor. E lá no livro de Números 13, Josué e Caleb, juntamente com mais 10 espias, eles foram, a pedido de Moisés, ver como que era essa tal de terra prometida. Lembrando que o nome de Josué antes, naquele livro, era Oséias, e depois foi chamado por Moisés de Josué. Mas o que aconteceu naquela época? Os 12 foram, 10 voltaram com relatórios extremamente pessimistas. Os 10 chegaram a fazer um motim de querer nomear um outro líder que não fosse Moisés. Sabe o quê? Para voltar para o Egito, para ser escravo. Esse foi o relatório de 10 pessoas que foram até a terra prometida, trouxeram frutos de lá, uva, romã. O relatório deles foi: realmente a terra é abençoada, é uma terra rica, mas lá tem gigantes, lá tem problemas, porque eles são tão numerosos, e nós não vamos conseguir. Aí, Caleb e Josué chegaram, se reuniram com sabedoria e falaram: não, se a gente obedecer, Deus vai nos dar a vitória. Palavra de ânimo e de promessa. Eu lembro que essa quinta-feira a gente teve a reunião dos líderes, onde a gente se reúne para orar. E nós nos reunimos
Sabe, eu lembro que quando chegou a vez do pastor Brasil orar, ele começou a enumerar pessoas. Você pode ter certeza que teu nome foi citado. Pessoas que não estão mais nem aqui. Fez parte da oração, de pedido, de clamor. As visitas que o pastor Brasil fez na semana, que ele falou aqui, orou um a um. Eu pensei, gente, que poder tem a oração. Orar pela igreja, orar pelas pessoas que estão precisando. Essa é a função da igreja. Essa é a função dos intercessores. Essa é a função de nós estarmos aqui. Orar pedindo empatia a Deus. Palavras de ânimo e de promessa. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, cada um tem seus problemas individuais, seus gigantes, suas guerras, suas lutas. E quem está contigo? Para quem você está pedindo ajuda? Para quem você está solicitando conselhos? O teu maior conselheiro tem que ser Deus. Essa semana eu vi um pastor aqui da nossa cidade, não vou citar o nome, mas ele estava pregando numa manhã de domingo. E a pregação terminou e a igreja foi esvaziando. E ele ficou dando conselhos, orando, até que ele viu, ele falou, nossa, eu sou o último da igreja, eu vou ter que apagar a luz. E quando ele pegou o celular, a família já tinha ligado, escuta, você não vem para almoçar? Ele ligou, não, já estou indo, eu só estava terminando aqui as orações, os conselhos. Então ele fechou a igreja e quando ele foi sair do carro, tinha uma senhorinha na porta da igreja com 2 filhos pequenos. Ele parou o carro, baixou o vidro e falou assim, a senhora está aqui desde quando o culto acabou? Ela falou, pois é, eu estou, mas infelizmente eu chamo aqui o motorista de aplicativo, mas eles cancelam a viagem. Aí o pastor olhou e falou bem assim, mas passaram muitas pessoas por aqui, ninguém perguntou para você o que você precisava? Ela falou, não, ninguém perguntou. Eu sou a primeira pessoa que está perguntando para você o que a senhora precisa? É, pastor, você é a única pessoa que parou para perguntar. E a senhora mora longe daqui? Não, eu moro perto, eu moro a 2 quilômetros daqui, só que não dá para eu ir a pé porque eu estou com os meus filhos pequenos. Aí o pastor olhou e falou, quem faz a diferença na igreja não é o pastor, somos nós. Eu lembro que a Betinha nas quartas-feiras, um dia de chuva, ela grita assim, quem está de carro? Quem pode levar fulano? Quem pode levar ciclano? Ela faz o meio campo das caronas. Isso é ser igreja. A empatia, ela vem do Senhor, não porque a gente quer ou porque a gente gosta, mas porque a gente é abençoado. Palavra de ânimo e promessa. O terceiro tópico, que diz o texto, é liderança em todas as áreas. Deus quer te fazer um bom líder, seja dentro da sua casa, seja no teu trabalho, seja onde você for, na comunidade. Seja espelho e imitador de Cristo. É difícil? É muito difícil. Mas eu vou te dar um motivo. Deus nunca vai te comparar com outra pessoa. Deus nunca olha para Josué e compara Josué com Moisés. Deus nunca compara Daniel com outras pessoas. Deus tem você como único e personalíssimo. Sabe uma coisa que me marcou na minha juventude? É que eu era um aluno mediano para ruim. Se eu não me esforçasse, eu não ia bem. Mas a minha mãe chegava e sempre tinha que fazer aquele comentário, porque sabe o teu primo? Eu tenho um primo gênio, o cara é gênio. Sabe aquele teu primo? Teu primo passou em primeiro lugar. Teu primo tirou 10 em... Gente, eu me sentia
a mosca das fezes do cavalo do bandido. Eu ficava muito desmotivado. Deus nunca vai te comparar com outra pessoa, porque Deus capacita cada um de nós a sermos bons líderes, aonde quer que podemos estar. O quarto tópico: promessas maravilhosas de Deus. Às vezes a gente lamenta e remoe o passado, não podendo transformar, mas ficando depressivo, angustiado, e às vezes não nos perdoamos. Deus quer preparar o presente e o futuro para você, e as promessas dele são maravilhosas. Basta buscá-lo de todo o coração. Josué enfrentou 31 guerras. 31. Está lá no livro Josué, capítulo 12. Fala uma a uma das guerras. E olha, sabe por que não foram 31 vitórias consecutivas? Porque lá no capítulo 7 desse mesmo livro, existe um homem chamado Acã. Acã, ele foi ganancioso, ele pecou, ele não fez conforme as promessas do Senhor, e aquele exército sofreu uma única derrota. Foi quando eles foram guerrear contra a cidade de Ai, que logo em seguida, depois de descoberto o pecado de Acã, eles conseguiram conquistar aquela cidade. 31 guerras, 31 lutas. Você está preparado para ganhar? Deus vai te dar a vitória. A palavra de Deus tem promessas maravilhosas, mas você está preparado? Queridos, a natureza humana, ela gosta de conforto, ela gosta de receber as coisas muitas vezes de mão beijada. Existe um ditado do mundo, que é muito comum a gente escutar, que fala assim: Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. E está certo, está certíssimo, a gente tem que fazer a nossa. Mas muitas vezes a gente pergunta para Deus e não quer escutar a voz que Deus fala, a gente quer fazer a nossa vontade. Eu lembro que eu tenho um amigo, uma pessoa simples, muito simples, e certo dia pintou uma ótima oportunidade na vida dele. Eu só fui descobrir isso depois. Mas chegou um empresário e falou bem assim: você quer ganhar 3 salários mínimos por mês? E além disso você vai ter 13º. Você quer? Ele: claro, eu quero sim. Então basta você me emprestar o teu nome está limpo? Tá tudo limpinho. Então me empresta teu nome e teu CPF. Eu vou abrir uma empresa para você e eu vou te pagar 3 salários mínimos por mês. Beleza? Nossa, mas isso é uma coisa do outro mundo? Claro que eu quero! E o abençoado emprestou o nome dele. Foram 3 anos de salário caindo, tudo bonitinho. Certo dia o empresário ligou para ele e falou: escuta, fulano, você tem alguma coisa no teu nome? Eu tenho a casa onde eu moro. Então é melhor você tirar do teu nome. Ele: por quê? Porque a tua empresa está com problema. A minha empresa? Lembra que você me emprestou o nome e tal? A gente inclusive não vai ter mais condições de pagar você, e é bom você tirar a tua casa do teu nome, porque vai dar problema. Estamos com problemas trabalhistas. Ele conseguiu tirar a casa do nome dele, recebeu muitos oficiais de justiça, mandados e tudo mais, e ele achou que estava resolvido. Mas nesse meio tempo, sabe o que aconteceu? O pai dele faleceu, e o pai dele tinha muitos patrimônios, e ele tinha 10 irmãos. Sabe o que está acontecendo? O inventário está parado.
por conta das dívidas do herdeiro. Cuidado quando a gente acha que as promessas maravilhosas do Senhor vão vir através de vitórias sem lutas, sem guerras. O quinto tópico, e eu vou adiantar, é: o Senhor é fiel com a sua palavra. Ele literalmente é fiel. Eu gosto sempre de pegar os meus caderninhos de oração e ver aqueles mais antigos, lá desde 1998, quando eu me converti. E eu gosto de relê-los. E quantas vezes eu abro aquele caderninho e fico olhando aquele checklist das orações respondidas. Mas vem na lembrança, quantas vezes eu perdi o sono, quantas vezes eu chorei no altar do Senhor, quantas preocupações eu sofria calado, mas Deus deu a vitória. Assim como Josué, no 6º item, fala assim: seja forte e corajoso. Deus fala com Josué 3 vezes nesses versículos: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E quantas vezes a gente pega pessoas fortes, mas não corajosas? Quantas vezes a gente pega corajosos, mas não fortes? E quando a gente é forte e corajoso, a gente está disposto a pagar o preço. Eu lembro que essa semana eu vi um vídeo, um amor, uma teteia de vídeo, se é que dá para dizer assim. É uma senhora com Alzheimer, e ela está com a filha dela, e a filha dela fala com ela assim: mamãe, como que é teu nome? Ela: não sei. Mamãe, qual é a comida que você mais gosta? Ela fala: alimento. Mamãe, quem sou eu? Ela olha, ela fala: não sei. Aí ela fala assim: mamãe, quem é Jesus? Aí os olhos dela se arregalam, marejam, e ela fala assim: Jesus é tudo para mim. Jesus é aquele que me deu a vida, e aquele que vai me levar para um lugar muito melhor. Quem é esse Deus que faz com que a nossa natureza esqueça de tudo, menos do DNA do Criador? Quem é esse Deus que fala para nós, para mim e para você: seja forte e corajoso? Quando Josué conquistou Jericó, eles não precisaram de muita coisa, apenas de fé, força e coragem. E o 7º e último é: não se apavore e não desanime. Básico, mas não é tão simples. Mas é a última receita do bolo. Não se apavore e não desanime. Josué, no texto bíblico, ele foi o maior topógrafo da Bíblia. Ele foi o maior engenheiro florestal que existe. Ele, literalmente, partiu todas as terras com as medidas e confrontações exatamente como Deus tinha ordenado. E ali, em cada capítulo, ele divide com os clãs e faz exatamente como tinha que ser feito. Mas como é difícil
a gente chegar num nível de que ele, com 110 anos de idade, e eu vou ter que dar um spoiler aqui, ele morre no final. Com 110 anos de idade, ele olha e fala: agora estamos em paz. Obedecer a Deus depois das lutas, depois das guerras, depois das batalhas, é descansar o gozo da sua paz. Não se apavorar e não se desanimar, muitas vezes, a gente sofrer algumas consequências. Eu lembro que algumas semanas atrás eu fiz uma viagem de Uber. Já era madrugada de sexta para sábado, era 1h pouco da manhã, eu peguei 3 jovens numa balada. E como muitos de vocês sabem, lá no carro só toca louvor. E aqueles jovens entraram no carro e escutaram aquela melodia e começou as chacotas. Entrou uma frequência tão ruim que eles começaram a dar risada de deboche. E eu baixei o volume e falei: vocês não gostam de louvor? E a menina que estava atrás, ela falou assim: é que vocês não gostam da gente. Eu falei: mas como assim nós não gostamos de vocês? É que vocês evangélicos são todos iguais. Vocês não gostam do mundo LGBT. Eu falei: não, Jesus não faz acepção de pessoas. E ela já com um canhão na mão, com aquela bala já estourando, ela falou bem assim: mas você não é Jesus? Eu falei: não, mas eu sigo sendo imitador de Jesus, então eu não posso fazer acepção. E eu pego muitos homossexuais e não tem problema nenhum, contanto que a gente saiba e escute a verdade. Ela não estava interessada em discutir, ela estava interessada em atacar. E ali foi um tom tão agressivo, e eu pedi só para o Espírito Santo: Senhor, que acabe logo essa viagem. Então, eu deixei aqueles 3 jovens e os abençoei, deixei em outra balada e fui para casa. Fui triste para casa. Quando eu abri o aplicativo do Uber, chegando em casa, eram umas 2h pouco da manhã, eu vi que tinha um relatório negativo daquela pessoa para com a minha. Ela tinha me dado uma nota baixa e tinha escrito lá algumas coisas. Eu falei: eu não ia relatar nada, mas eu vou escrever para a Uber e vou relatar também o que eu vi. E daí eu escrevi tudo o que aconteceu para a Uber, e não deu 10 minutos, a Uber me ligou, de madrugada. Ela me ligou e falou: Rodrigo, nós pegamos a gravação da sua viagem, e realmente, houve ali uma difamação contra a tua pessoa e contra a tua religião. Nós da Uber estamos te pagando 4 horas de psicólogo, você escolhe a clínica, e você pode ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência, que nós da Uber iremos te dar todo o apoio. E inclusive estamos bloqueando o aplicativo desse usuário. Eu falei: poxa, que legal. Mas não resolve. Não resolve o problema que está na cabeça das pessoas. Mas como não se apavorar e não se desanimar se esse histórico acontece todos os dias? E não demorou muito. Naquela mesma semana, um pastor do Canadá foi preso dentro da sua igreja, porque ele estava no púlpito, pregando sobre o que Deus fala sobre o homossexual, sobre algo do gênero. Ele foi preso. Como não se apavorar e não se desanimar quando as perseguições começarem a vir até a tua casa, a chegar até a tua tenda? E eu quero dar uma palavra de ânimo, pedir para a igreja se levantar. Estamos finalizando. E dizer:
que quando Deus fala, Deus é fiel para falar ao coração exatamente o que a gente precisa ter bons ouvidos para escutar. Quando Deus fala, não faça isso, não é tentarmos ser o nosso advogado e justificar algo que nos dê prazer. Palavras de ânimo, de promessa, as maravilhas do Senhor, elas são tão genuínas, tão sinceras e ao mesmo tempo tão simples, que eu declaro uma semana maravilhosa para todos nós, com vitória e dependência de Deus. Vamos baixar as nossas frontes, vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Jesus, é viva e eficaz. Mesmo vendo, Senhor, que Josué, tão temente, creu que ele podia. Nós, que não somos Josué, mas somos tementes a Ti, também cremos que podemos. Que podemos, Senhor Jesus, ter a certeza que deixando no Teu altar tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos deixa preso, tudo aquilo que muitas vezes, Senhor Jesus, é vontade do nosso coração, mas não é da Tua vontade, que o Senhor nos revele e que o Senhor proporcione, Senhor Jesus, vitórias na nossa vida. Ainda essa semana estava conversando com um amigo, que ele falou: Rodrigo, eu larguei aquilo que eu estava querendo prender, e Deus me deu vitória maior do que eu imaginava. Largue aquilo que está te prendendo, largue aquilo que está te escravizando, e Jesus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, que a nossa semana seja abençoada, que a nossa semana seja, Senhor Jesus, a diferença com a Tua presença nas nossas vidas, e que possamos ter bons ouvidos para ouvir a Sua voz, que possamos falar menos e escutar mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Que Jesus abençoe a semana de vocês e que a gente possa ter um tempo de confraternização, em nome de Jesus, amém.